Bom, hoje nós estamos aqui conversando com a tabelier Cristina, representando o cartório Bergamaschi, que está agora com um novo nome no município de Canarana. Quem vai explicar um pouco mais sobre o porquê dessa mudança e se vai ter alguma alteração na questão de atendimentos é a Cristina. Cristina, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Então, sim, ontem, no dia 26 de abril de 2023, o nome do cartório foi alterado. Passou a se chamar Cartório Bergamaschi, né? E aí, o porquê dessa mudança desse nome, né? Primeiro, deixa eu falar um pouquinho assim, por que é o dia 26? Porque esse nome, o nome do cartório ficou, a partir de agora é Cartório Bergamaschi Canarana MT Brasil. Esse nome foi encomendado, eu encomendei esse nome para um numerologista, tá? Então ele estudou várias opções, essa foi a melhor conforme a numerologia, e ele também indicou datas para isso ser feito. E uma das datas era essa, que foi ontem. Então, a partir de ontem que a gente mudou o nome do cartório. Bom, aí por que foi mudado o nome do cartório? Eu até escrevi no nosso manual, a gente tem um manual de identidade, e eu escrevi o porquê dessa mudança. Na verdade, o que aconteceu foi que o meu tio, eu tenho um tio que é médico, que mora em Santa Catarina, em São Joaquim, e ele comprou uma propriedade que produz uva para vinho, e que já existia essa propriedade, uma propriedade pequena, relativamente pequena. E ele renomeou essa propriedade de Tenuta Bergamaschi. Tenuta significa propriedade pequena, chácara, em italiano, né? E ele colocou, então, o nosso sobrenome, o sobrenome pela minha parte paterna, que é Bergamaschi. E a partir disso, então, eu tive... isso me chamou a atenção por o fato de, por exemplo, na minha família, tanto que a gente nem é empreendedor, né? Nós não somos, assim, uma família de empreendedores, a minha família é mais de médicos. Então a gente nunca tinha, a gente não tem nenhum empreendimento com o nome Bergamaschi. Isso me chamou muita atenção, porque realmente é uma questão de homenagear os nossos antepassados. Aqui eu estou homenageando apenas um dos meus 4 avós, né? Quer dizer, outros 3 não foram homenageados, né? Porque eu não estou falando do nome dos meus outros ancestrais, mas enfim, esse então é o meu sobrenome que o meu avô paterno que trouxe, e aí eu achei bem importante a gente lembrar desses antepassados. E aí eu fui ver um pouco da história desse meu avô, que na verdade o meu avô ele é de Farroupilha, ele nasceu em Farroupilha. E eu achava que eu tenho cidadania italiana, e eu achava que a minha cidadania italiana, até onde eu sabia, eu tenho há muitos anos cidadania italiana, era por parte da mãe do meu avô, a minha bisavó paterna. E com essa mudança do nome do cartório, eu fui pesquisar um pouco, porque eu queria escrever e queria entender de onde que veio. Na verdade, não foi a minha bisavó não que nasceu na Itália, foram os pais do meu bisavô, que nasceram na Itália, lá pelo meio do século XIX, 1800, antes da metade, até 1832, por ali. E esse casal de Bergamaschi que veio para a Itália. Daí nasceu o meu bisavô, já nasceu no Brasil, em solo brasileiro. E aí, enfim, né, depois veio meu avô e tudo mais. E aí veio... E por que eles vieram, né? Por que eles vieram da Itália? Porque na Itália eles passavam muito mal. Tinha muita pobreza na Itália. Eles não tinha comida. E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu fui no museu em Bento Gonçalves no ano passado, e eu vi lá, a gente tem um monte de história sobre a migração italiana no Rio Grande do Sul. E os italianos, que era do lado norte da Itália, eles chegavam a dormir com os animais no estábulo, porque era tão frio, e o estábulo geralmente era embaixo da casa, e era onde era quente, por causa do calor dos animais, né? De tão mal que eles passavam. E por isso que eles vieram, então, para o Rio Grande do Sul. Estou falando da imigração no Rio Grande do Sul, né? Não estou falando da de São Paulo, etc. E então, eles passavam... Lá eles já passavam muito mal. Vieram para outro país que não falavam a língua, a viagem era muito difícil, né? Eles não tinham dinheiro, não tinham provisões, era bem complicado. E quando eles chegaram no Rio Grande do Sul, também foi muito difícil,
porque não tinha nada. Na verdade, eles nem sabiam o que eles iam receber, e eles chegaram num lugar, foram ver a terra, eles foram para a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, ela é pedra, não é fácil de plantar num solo que é pedregoso, né? E muito depois que eles foram plantar uva, que daí saiu vinho e tudo mais. Mas então, quando eles chegaram no Rio Grande do Sul, na Serra, foi muito difícil. Inclusive, eu até trouxe um texto de um museu de Bento Gonçalves que eu fui, que falava da religião, e ele é bem tocante, assim, porque eles passavam bastante trabalho, mas eles se uniam no quê? Muito na religiosidade, na religião que era católica, todos eram católicos, via de regra, e aí eles fizeram as capelas. E eles começaram a ter um costume, segundo esse texto, que era se reunir no final do dia, um longo dia de trabalho para rezar, porque era a única, onde eles achavam assim alguma tranquilidade, né? E então, assim, tem várias histórias. Tem histórias que a minha avó contava, que ela sabia, porque a minha avó, eu não tenho nenhuma avó de origem italiana. A minha avó, casada com o Bergamaschi, não era de origem italiana, mas ela contava as histórias que as mulheres, elas iam trabalhar nos parreirais, enfim, nas plantações, e levavam os filhos, os bebês, em cestos e deixavam assim no chão, e às vezes aparecia cobra, então que elas tinham que ficar de olho nessas crianças, enfim. Então era tudo muito trabalhoso, muito difícil, né? Inclusive, tem outro fato, tem muitas histórias, mas assim, eu lembrei de outra. Eu já fui em Bento Gonçalves também, num local que tem uma foto de uma família com 10 filhos, tá? São todos iguais, assim, muito parecidos, uma filha só. A esposa e o marido tá dentro de um caixão, tá morto dentro do caixão. Então, é a única oportunidade que eles tiveram de tirar uma foto. Então, o que eles faziam? Eles não tinham dinheiro, eram paupérrimos. Então, morreu a pessoa, colocaram dentro de um caixão, e para não deixar de ter uma foto da família, levantaram o caixão e era a família inteira. E o que mais me chama a atenção disso, todos eles, as mulheres eu acho que não, todos os homens de pé no chão. Ninguém tinha sapato, né? E meu pai conta isso também, não se tinha sapato. Então, por isso assim, que eu queria lembrar, né, dessa história desses imigrantes italianos que vieram para o Brasil. E aí eu me dei conta que isso conversa muito também com os fundadores de Canarana, que passaram pelas mesmas coisas, pelo que a gente sabe, pelos relatos. Eu já li livros sobre isso, e a gente tem ainda alguns fundadores, foram 81 famílias que vieram para Canarana fundar Canarana. Claro que depois tem várias outras famílias que logo em seguida vieram, né? Mas essas 81, até onde eu sei, elas saíram de Tenente Portela. E os relatos que eles contam são, assim, assim, foi tão difícil quanto essa imigração italiana vir aqui para Canarana. Não tinha estrada, se demorava uma semana para vir de Barra do Garças a Canarana, né? Eles não tinham provisões, eles não tinham alimento, mal tinham alimento, mas eles foram sobrevivendo, né? Eu sei de relatos de pessoas que moravam embaixo de lona, eles armavam lona e ficavam embaixo da lona. Imagina assim, as famílias super numerosas, né? Saíram do Rio Grande do Sul para tentar encontrar alguma coisa melhor aqui, e vieram nesse projeto. Canarana é uma cidade que foi projetada, vieram para cá e passaram também por esses mesmos problemas, ou maiores até, né, do que essa imigração. Então são duas histórias que se conversam, assim, que tem a ver, né? E aí, então, por isso que a troca desse nome do cartório também é uma homenagem a Canarana, aos fundadores de Canarana que vieram para cá, porque Canarana só existe e só é o que é hoje, e eu só estou aqui nesse cartório, sou tabeliã do cartório, porque essas pessoas vieram antes de mim, senão não existiria isso aqui, né? Senão não existiria a lavoura que existe hoje aqui, né? Que nós temos grandes lavouras e grandes produtores, e, enfim,
uma série de comércio, etc. e tal, porque essas pessoas tiveram uma coragem suficiente de vir para cá e fundar a Canarana. Então, eu juntei essas duas coisas e também eu vim para cá, né? Há 19 anos também vim para cá sem conhecer Canarana, porque eu passei num concurso e eu tomei posse e aí que eu vim conhecer Canarana há 19 anos. E saí de Porto Alegre, sempre morei em Porto Alegre, vim para cá porque passei concurso, enfim, tinha que trabalhar, vim para cá assumir o meu concurso. E então essa é a história, esse é o porquê de ter mudado o nome. Achei importante relembrar, né, os meus antepassados, que todo mundo tem uma história, e eles tiveram essa história de vir para o Brasil, e também os fundadores de Canarana, que tiveram muita coragem de vir para cá.